sempre agindo, trazendo para eles a palavra de Deus. Desde o encontro de Moisés na sarça ardente, até nesse momento que Moisés deixa seu povo. Mas Moisés, ao morrer, deixa o povo na esperança da conquista da terra que Deus lhe prometeu. Deixa o povo na esperança da conquista do retorno ao seu lar. Isso vem nos mostrar que muitas das vezes nas nossas caminhadas, nas nossas famílias, nos nossos encontros e desencontros, às vezes não vemos o fruto daquilo que plantamos, mas a semente está plantada nos corações de quem nós damos o testemunho. Muitas das vezes achamos que fazemos e não conquistamos ninguém, fazemos e não mostramos para ninguém, mas Deus sabe tudo em nós. Muitas das vezes pequenos gestos nossos, pequenas caminhadas, pequenas lideranças que praticamos em nossas famílias para o bem, ele é plantado e não dá fruto hoje, mas amanhã ou depois de amanhã, como na visão da terra prometida, garantido ao povo de Deus. Nós ainda lemos semana passada aqui que a terra prometida era ainda por conquistar, e o povo a queria de mão beijada. Chegaram a murmurar contra Moisés, mas Deus está sempre conosco. Deus, como no domingo nos alimentou com o maná do céu, Deus, com Davi, Jesus, com da vida, Ele sempre nos alimenta para que nós possamos conquistar, para que nós tenhamos força para conquistar. Deus está conosco, e a morte de Moisés não apaga a esperança desse povo, porque a terra prometida está delimitada para esse povo. A terra prometida é a terra que Deus reservou para esse povo. Todo o sofrimento do deserto, todo o sofrimento da escravidão do Egito, se torna agora em esperança, se torna agora em vontade de lutar pela terra. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos viver sempre essa esperança do povo de Deus, que nós possamos viver sempre, mesmo que não chegamos a ver os frutos, mas que tenhamos a certeza que temos plantado na nossa família, junto com nossos filhos, junto com nossos irmãos, junto com nossos parentes. Então, aí está o verdadeiro sentido da caminhada no deserto. Nossa vida, ela é deserto. Nossa vida, ela é atravessar muitas dificuldades, é atravessar alguns mares vermelhos, mas que Deus está conosco e nos faz atravessar a Deus. Essa é a luta nossa no dia a dia. Esse é o nosso caminhar no dia a dia. E Moisés, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Mateus, está bem dentro do contexto familiar. Contexto familiar comunitário. Aí, quando eu estava, a gente olha bem esse cartaz, algum jovem me ajuda aqui. Quem vai me ajudar? Isso. Olha ali o outro também. O contexto do Evangelho está bem dentro desse cartaz. Nessa casa, hoje aqui, nessa casa em que estamos, na nossa casa, em nossos lares, somos verdadeiros. Aqui ninguém está de fachada. Cremos no Senhor Jesus, vivemos com Ele, estamos aqui, que a nossa fé nos trouxe, pois acreditamos no Jesus ressuscitado. Cometemos erros, quem não comete erros? Pedimos perdão, perdoamos, damos abraços apertados, beijos e carinhos, falamos alto às vezes, mas também somos muitas vezes pacientes.
há anos e somos todos aqui reunidos uma só família. Vamos repetir? Uma só Família. Queridos irmãos e irmãs, e Jesus, no seu Evangelho, pede para que nós nos preocupamos com nossos irmãos e irmãs. Pede para que nós sejamos agentes transformadores para o nosso irmão e irmã. Quando às vezes nós o encontramos de forma que não condiz ser um ser cristão. Jesus pede para que corrijamos, pede para que levamos um companheiro, 2 companheiros com a gente, depois ainda pede a comunidade. Mas não que Deus quer, não que Jesus quer a separação desse nosso irmão. Ele não quer a morte, que seja tratado como pagão, separado, mas que as nossas orações o levem a um dia reconhecer Jesus. Hoje, no início da celebração, no momento da oração coletiva, eu pedi para que nós pensássemos, rezássemos para os nossos irmãos queridos que não tem Jesus no coração. E exatamente esses momentos de oração, os momentos de exemplo que damos em nossa vida, que levam aos outros a reconhecer Jesus, o verdadeiro Deus, aquele que veio para nos perdoar os pecados, aquele que veio para nos dar a liberdade, aquele que veio que na sua morte, na sua entrega, como Moisés, nos trouxe a esperança da ressurreição. Que nós possamos viver, queridos irmãos e irmãs, como verdadeiras famílias, na correção fraterna, suportando uns aos outros, vivendo pleno amor de família. Que nós possamos ser verdadeiramente cristãos e cristãs para assim gerarmos, como tema de hoje, na nossa semana da família, nos leva a repetir, criando um futuro, nos leva a realmente criar um futuro de fraternidade, de amor, de igualdade e de amigos desmedidamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Elevemos a Deus.